Eu desejo saudar a todos os queridos irmãos do setor 23, na direção do nosso pastor Fábio Tuponi e na direção da superintendência da escola dominical, nosso querido irmão Aguiar, juntamente com o nosso querido irmão Ronaldo. Irmãos, mais um trimestre que nós estamos iniciando, falando acerca da palavra de Deus. Nós tivemos a nossa primeira lição, que foi ministrada pelo nosso irmão Ronaldo, uma boa lição para o nosso elevo espiritual e para o nosso conhecimento. Desta feita, a lição desse trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje eu irei ministrar essa palavra, este estudo bíblico, na direção do Espírito Santo de Deus e no nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A lição de número 2 fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos o nosso texto áureo que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 3. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutemos das bênçãos espirituais. Temos a leitura bíblica em classe. Seria muito importante os irmãos que estão vendo este vídeo acompanhar esta leitura. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Depois nós iremos ao versículo 9 ao 14. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele
digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Os irmãos percebem que a lição ela é de extrema importância para nós. Uma lição riquíssima, em que Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele avisa a igreja a riqueza que Cristo nos deu, as bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu. Primeiramente, eu gostaria de meditar com os irmãos a nova posição em Cristo. O capítulo 1 de Éfeso, Paulo ele dá algumas recomendações, dentre elas, eu acho que é um fator interessantíssimo para a igreja nos dias atuais, que é a doxologia da igreja. Como que nós devemos adorar ao Senhor? De que forma que nós adoramos a Deus? Parece que em alguns cultos, parece que em algumas denominações, tem havido um certo exagero no culto a Deus. Eu quero meditar com você sobre duas palavras. A primeira, a doxologia, e segundo, a heterodoxia. Vou repetir: doxologia e depois uma outra palavra, heterodoxia. Eu vou explicar essas duas palavras. A primeira, doxologia, vem de uma palavra grega, doxo, que tem o seu significado glória, e logia, que é palavra ou discurso. O que seria essa palavra? É a forma de louvar a glória de Deus. Essa palavra, ela não pode desassociar da verdadeira adoração a Deus. Você observe que Paulo começa a carta enaltecendo o nome do Senhor. Em um culto, meus queridos irmãos, o Pai tem que ser louvado, o Filho louvado e o Espírito Santo louvado. Ou seja, Deus em sua santíssima trindade, ele tem que ser adorado em um culto em que nós estamos adorando ao Senhor. Não pode existir outra adoração
a não ser a adoração ao Trino Deus, a Santíssima Trindade. Então, vamos observar os cultos hoje. Será que o nome de Deus ele tem sido louvado conforme as Sagradas Escrituras ela nos ensina? Ou será que tem aparecido um culto que nós chamamos de antropocentrismo? O que seria um culto antropocentrismo? É a adoração que é dada ao homem. Em um culto, o homem não pode ser adorado. Em um culto, somente o Senhor Deus, o Eterno, é que pode ser adorado. Não pode ter outra adoração. O que nós vemos hoje são homens sendo adorados em igrejas, pregadores, cantores, recebendo uma glória que não pertencem a eles. É por isso que o nosso culto, ele é um culto cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro da nossa adoração. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Outra palavra que existe, que eu falei aos irmãos, que vale a pena nós meditarmos nela, é a palavra heterodoxia. O que seria essa palavra? Essa palavra, ela é oposição aos padrões, a normas ou dogmas estabelecidas. Ela também pode ser traduzida como heresia. Está aí um ponto para nós observarmos. Nesses últimos dias, são dias trabalhosos, são dias em que heresias têm adentrado em nossas igrejas, e quem tem compromisso com a palavra de Deus está sofrendo em combater essas heresias que têm entrado dentro das nossas igrejas. Então, heterodoxia, ela é oposição a um padrão estabelecido de culto. Nós temos a nossa liturgia. É logicamente que quem toma conta do culto, é logicamente que quem toma conta do ambiente, dando a direção aos pastores, é o Espírito Santo do Senhor. Mas nós temos a nossa liturgia, não podemos ultrapassar uma liturgia que agradou ao Senhor. Em um culto, precisa-se ter normas, ordem, precisa ter. Olha o que Paulo, ele escrevendo à igreja que estava em Roma, primeira é a epístola aos Romanos, o capítulo 12, vamos ver o que Paulo ele vem dizendo acerca do culto. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é um culto racional? É um culto com inteligência, com raciocínio. É isso que Paulo está exigindo à igreja. A Assembleia de Deus, ela não é contra as outras denominações.
Nós somos contra práticas absurdas que ocorrem em cultos onde não há ordem. Aí você indaga o pastor e diz: aqui quem manda é o Espírito Santo. Mas saiba que Deus, o nosso Senhor, Ele gosta e pratica a ordem. Vejamos que Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, Ele mandou que sentasse de grupo em grupo para poder distribuir os pães. Ora, por que sentar em grupo? Isso, no meu ver, chama-se ordem. Um culto precisa ter ordem. Nós não podemos aceitar algumas aberrações que têm acontecido em igrejas, em cultos, heresias, adentrando dentro da igreja, os lenços ungidos, os travesseiros do sonho, camisas de pessoas que sofreram algum acidente, ensanguentada, dizendo que está acontecendo um milagre porque ele tem o sangue do pastor ou do apóstolo. Não, a nossa confiança está no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro detalhe que eu tenho observado em algumas igrejas: culto não é show, não é espetáculo. Quando a igreja se reúne, Cristo está presente para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor. Então, o culto não é show, culto não é bagunça, para que as pessoas venham demonstrar uma certa alegria na sua carne. Não, culto alegra o nosso espírito, alegra a nossa vida. Isso é um culto dado a Deus. Segundo ponto, meus queridos, fala das bênçãos espirituais que Cristo nos outorgou. A morte de Cristo no Calvário trouxe-nos bênçãos espirituais. E o escritor da revista que nós estamos estudando, ele destacou algumas muito importantes e interessantes para as nossas vidas. Dentre elas, sermos santos. Já em aula, falando aos irmãos, nós já falamos sobre esse assunto e eu torno a dizer novamente: uma das características do cristão é ele ser santo. Deus não quer somente o meu coração, o teu coração. Deus, ele quer que nós sejamos santo em todo o nosso procedimento. Segundo o que ele diz, é que Deus nos outorgou sermos filhos. E um pai, ele gosta de filhos obedientes e não filhos desobedientes. Se estamos na categoria de filhos, automaticamente que temos um pai em que devemos ter toda a reverência e obediência a ele. Outra bênção espiritual que ele nos deu, foi nós sermos agradável aos olhos do Senhor. Me faz lembrar quando Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Quando ele sai da água, a Bíblia diz que abriu-se o céu e o Espírito Santo veio sobre ele.
e a voz do Pai disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali Jesus estava sendo comissionado, estava tendo autorização e autoridade para começar o seu ministério. Então nós temos que agradar aos olhos do nosso Deus. Outra bênção que ele põe aqui é que ele nos remiu, ele perdoou os nossos pecados. Outra bênção que ele coloca aqui é que ele nos acolheu. O Senhor nos visitou por sua misericórdia, graça e perdão e nos acolheu juntamente dele. Ele nos deu a palavra verdadeira, nós temos a verdade conosco. Por que temos a verdade conosco? Porque quem que nos ensinou foi Jesus, o nosso Senhor. Outra bênção que ele coloca aqui é que ele nos selou com o Espírito Santo. Que bênção, irmão. Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus. Essas são as bênçãos espirituais que Cristo nos concedeu. Outro detalhe desta lição, nós vamos ver a nova condição que nós estamos em Cristo. Quando nós usamos a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, através de sua obra realizada no Calvário. Cada cristão individual, ele está em Cristo. A igreja, ela está em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, automaticamente tem a bênção de Deus na sua vida. Outro detalhe, irmãos, que nós temos visto alguns teólogos liberais, podemos chamar assim, em que quer pôr na mente das pessoas, dos cristãos, que Deus, ele é um Deus inoperante na questão de abençoar o teu povo. Deus não nos deu somente bênçãos espirituais. Deus abençoa o teu povo materialmente também. Faz parte do cristianismo você ter uma vida abençoada por Deus também. Nós não somos defensores da teologia da prosperidade, em hipótese nenhuma. A teologia da prosperidade, ela ensina que você vai triunfar em todos os aspectos da tua vida. E quando nós olhamos o verdadeiro cristianismo, nós não estamos isentos, irmãos, de passarmos aflições, de passarmos dificuldade. Não é porque uma pessoa está passando uma dificuldade ou um problema de saúde que ela está em pecado ou que ela que ela desobedeceu a Deus, não. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quis dizer, e também nós iremos vencer. Então, Deus continua abençoando o teu povo na área material também, na área espiritual e na área material. Faz parte do cristianismo também. Entrando aqui no segundo tópico, nós vamos ver aqui uma vida cristocêntrica neste mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, o capítulo 1 e o versículo 9, ele vai dizer
sobre a revelação do mistério. Qual seria este mistério que Paulo está falando aqui? Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Aquilo que estava oculto aos santos, que viria a trazer um sacrifício perfeito sobre nós, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, foi revelado através da caminhada de Cristo ao Calvário, através dele dizer: está consumado. Ali foi revelado o mistério da salvação, o mistério da reconciliação, o mistério da adoção nossa para com Deus. Ainda ele continua dizendo que esse mistério ele foi revelado através da plenitude dos tempos. É interessante isso. Porque quando ele diz que ele foi revelado na plenitude dos tempos, é bom nós lembrarmos aqui que Deus usa 3 povos para a vinda de Cristo. O primeiro, sem dúvida, os judeus, porque a eles foi confiado o oráculo, a palavra. Deles é que Cristo veio ao mundo. E o segundo são os gregos, porque naquela época existia um idioma que era obrigado a todos falar, que era o grego. Através da língua fluente dos gregos, Deus usou. E Deus usou os romanos, através do seu poder de fazer estradas. É interessante que o correio, esse correio que nós recebemos a nossa correspondência, não é? Os irmãos sabem que foram os romanos que inventaram o correio. Logicamente que ele foi se atualizando, todos esses detalhes. Mas Deus usa esses 3 povos, os romanos, através do seu poder, através de estradas que eles faziam. Então, Deus usou esses 3 povos. E nessa plenitude do tempo é que Cristo, ele veio. Deus revelou seu Filho com o propósito de restaurar o homem para com Deus. Porque este relacionamento do homem para com Deus estava quebrado, podemos dizer isso. Houve um impedimento chamado pecado. E o homem não tinha mais comunhão com Deus. Então Cristo veio para trazer o perdão ao homem, para restaurar o homem para com Deus. Um detalhe que está até na revista e vale a pena nós ressaltarmos aqui, é que todos os homens precisam de Cristo para a sua salvação. Porque existe uma opinião que inclusive o escritor desta revista ele põe, que são os universalistas. Guarde isso. O que são os universalistas? Os universalistas são aqueles que dizem que no final das contas todos serão salvos. Isto é uma inverdade, isto não é verdade. Nem todos os homens serão salvos, só serão salvos aqueles que reconhecerem e confessarem Jesus como seu Senhor. Então ela é uma opinião que nós não aceitamos, os universalistas dizerem que todos serão salvos, em hipótese nenhuma.
Jesus disse: aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Outro tópico, ele fala sobre o louvor da sua glória. Louvor da sua glória. As bênçãos espirituais que Cristo veio trazer não foi somente aos judeus. Ele veio trazer também aos gentios. O que são os gentios? Os gentios são todos aqueles, irmãos, que não são judeus. Quem não é judeu é considerado pelo povo judeu como gentio. Então, Paulo, escrevendo essa carta, ele diz que as bênçãos espirituais não foi somente dada aos judeus, mas aos gentios também. Atos capítulo 10 nos mostra que Pedro foi até a casa de Cornélio, o centurião da corte italiana, que era gentio, homem temente a Deus. E quando Pedro estava pronunciando a palavra na casa de Cornélio, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre os gentios. Irmãos, aquilo deu o que falar. Aquilo teve que ter até um concílio da igreja primitiva, e Pedro teve que explicar à igreja primitiva o que aconteceu. Então eles entenderam pelo Espírito Santo que as bênçãos também tinham chegado aos gentios. Cristo, ele veio para todos, não veio somente para o judeu. Outro detalhe interessante dessa revista, tão rica, tão maravilhosa. Vamos continuar orando, porque logo essa pandemia vai passar do coronavírus, Covid-19, para nós se reunirmos novamente no templo, adorarmos ao Senhor juntos, mantermos uma só comunhão, um só batismo, um só Espírito. Continuamos, irmãos, orando uns pelos outros, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas ele coloca aqui o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Quem recebe a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. O que é o selo, irmãos? O que é o selo? O selo é usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Isso é você ter o selo do Espírito Santo. Se eu tenho o selo do Espírito Santo, a igreja tem o selo do Espírito Santo, então nós somos propriedade exclusiva, posse pessoal de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele tem o papel principal de convencer o ser humano do pecado, da justiça, do juízo. Ele também tem um papel principal que é regenerar o homem, purificar e santificar. Um detalhe muito importante para nós. Existem alguns fatores que a igreja aprendeu errado. Porque a igreja, por muito tempo, graças a Deus e pela evolução teológica, pela evolução das pessoas estudarem mais a Bíblia, nós dividimos a igreja em dois grupos. Um grupo que tinha o Espírito Santo e outro grupo que não tinha o Espírito Santo. Quem não tinha o Espírito Santo?
aquele que não era batizado com o Espírito Santo. Como aprendemos errado, irmão? Porque no momento em que um pecador aceita Jesus como seu Senhor e como Salvador, automaticamente ele tem o Espírito Santo. Por quê? Primeiro, quem convenceu ele do pecado? Foi o homem? Não. Quem convence ele do pecado foi o Espírito Santo de Deus, que fez ele abandonar o pecado. Olha o que nós lemos. O Espírito